explicar que se for lá no site do SIDAX, um item lá que tem uma plataforma de pesquisa, tecnologias e inovações para o SUS. Certo? Então eu vou explicar o que é essa plataforma, né, qual é o princípio que move essa plataforma e focar em dois projetos que estão agrupados nessa plataforma. Um deles, alguns já conhecem, que é um projeto que foi encomendado pela Anvisa, né, de direitos a diversos medicamentos. E o outro é um projeto que já existia um pouco antes do SIDAX, que é relacionado com a saúde da família e a utilização de tecnologias móveis, né, para que os agentes possam ser empoderados para poder fazer a rotina de trabalho deles no dia a dia. A gente vai ouvir um pouco mais sobre isso. E essa aqui é uma plataforma de possibilidades, porque no final eu deixo algumas reflexões de integração do que está aqui com as outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né, entendendo que todo o sistema de informação da atenção básica, né, no caso aqui do Brasil, o principal elemento da atenção básica é a estratégia de saúde da família, né, assim, ela que realmente leva a atenção básica para a população. Ela tem muito a integrar com outras plataformas de pesquisa. Então, se vocês olharem lá no site, vocês vão ver tecnologia e inovações para o SUS. Né? Assim, resumindo, né, a gente construir, avaliar e ofertar soluções em saúde digital para os programas e ações do SUS. Né? A gente tinha que criar uma concepção, né, do que seria essa plataforma. Então, acho que essa definição ela é importante, né, porque a ideia é que aplicar saúde digital, eu vou explicar um pouco o que é saúde digital, em programas e ações do SUS. Então vamos começar pelos programas e ações do SUS. Hoje, o SUS deve ter mais de 100 ou mais de 100 ou 200 e poucos programas e ações que estão sendo desenvolvidas. Né? Então, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação, programa do SUS, né? Cartão Nacional de Saúde é outro programa do SUS, Atenção Integral à Saúde da Pessoa, Sistema Presidial também é outro programa do SUS, Humaniza SUS, Farmácia Popular, certificação de entidade de assistência social, melhor em casa, saúde na escola, saúde da família, um deles, que a gente vai se detalhar mais, rede cegonha. Então, esses são alguns só. Né? Existem outros que não são tão divulgados, por exemplo, se você não for no site do SUS, mas tem programa de tuberculose, programa de hanseníase, programa de AIDS, todo o pessoal que trabalha com doenças infecciosas, dessas doenças, sabe que existem todos esses programas, que se você for no site do SUS não tem esse destaque tão grande quanto esses programas aqui. Mas existem esses também. Então a ideia é, o ponto de partida desses programas, né, ter uma outra visão, né, sobre o sistema de informação que estão por detrás desses programas, né, porque tudo isso tem um sistema de informação que no fundo, o final dele produz um dado, que é o principal insumo da nossa pesquisa tradicional, né, o que um pouco foge dessa plataforma é isso. Ela também intervém no processo do sistema de informação, né, não somente pegar o dado final. Então, é um pouco diferencial essa abordagem. Então, saúde digital tem muitas definições, né? Tem uma área na Organização Mundial da Saúde só sobre isso, né? Tem várias publicações, eu não vou entrar em maiores detalhes. Né? A definição de saúde digital na Organização Mundial da Saúde digamos assim, ultrapassada. A utilização da tecnologia da informação e da comunicação na área da saúde. Isso aí não precisa dizer muita coisa, né? Mas existem uns teóricos e uns precursores dessa concepção de saúde digital, que eles são mais, mais visionários e têm uma visão mais ampla, né, do que seria a saúde digital, né? Também conhecida como e-health. Né? Então, na época que ele escreveu isso aqui, é por década de 2000, mais ou menos, aí eu tirei ali o emergente, porque não é mais, já é um pouco realidade, então, principalmente em alguns países, né? Então, a saúde digital seria um campo que é a interseção entre informática médica, saúde pública e negócio. Negócio no sentido de que gerar atividade econômica. Né? Então, esse negócio não tem um pejorativo. Né? Referindo-se aos serviços de saúde e informações fornecidas ou aprimoradas através da internet. Né? Assim, a internet abre um novo campo e uma nova perspectiva, né, de atuação da saúde. Ou tecnologia relacionada. Quem conhece a internet sabe as tecnologias que são envolvidas na... Depois eu mostro rapidamente algumas delas. No sentido mais amplo, termo caracterizado não apenas pelo desenvolvimento técnico, mas também pelo estado de espírito, o modo de pensar, né, o openness,
o colaborativo, tudo isso é uma forma que se incorpora, né, que vem da internet, na saúde digital. E aqui é importante, que é um pouco o que o SIDAX faz, né, ter compromisso com o pensamento global em rede para melhorar a atenção local, regional e mundial, usando tecnologia de informação e comunicação. Então, é uma definição muito mais robusta, é muito mais para os tempos que nós estamos do que a definição da Organização Mundial da Saúde. Usar a tecnologia da informação e comunicação para a saúde. Né? Então, é mais do que isso. E dentro da saúde digital tem algumas disciplinas, né? Mobile Health, que é saúde móvel, né? Mas é mobile mesmo, de celular. A tecnologia da informação propriamente dita, né? Que é os prontuários, tudo isso, né? O sistema de laboratório, tudo isso, é isso aqui, os tomógrafos, etc. E tal. Os vestíveis, os relógios, o IoT, os sensores, né, estão envolvidos aí também. O telehealth, na verdade, é a consultoria à distância, né, alguém que faz uma consulta à distância. A telemedicina já é intervenção, não é somente a consulta, é você fazer uma cirurgia assistida remotamente por um computador. E aí vem duas disciplinas que são importantes hoje em dia, que vai para a medicina personalizada, porque ele está pensando no indivíduo, né? E na saúde pública de precisão, que aí você pensa no coletivo. Né? E tudo isso, principalmente esses dois últimos aqui, eu não citei, mas envolve Big Data. Então, não citei porque Big Data está em tudo que é lugar hoje, mas isso aqui, muitas dessas coisas, principalmente essas aqui, só são possíveis pela concepção de Big Data. Então, é nessa área que eu me enquadro, né, de saúde digital. Meus direcionamentos de mestrado foram para essa área, então eu conheço um pouco dessa área. Quem quiser colaborar, estou à disposição. Aqui é aquele mesmo autor lá, né, assim, um esquema gráfico, aqui em 99, né, exatamente medicina clínica, saúde pública, né, telemedicina, informática médica. Ele criou o conceito de cybermedicina, né, que é utilizar a internet para fazer a medicina. Se você vê o Watson hoje, não é mais do que isso. Você está usando uma infraestrutura que está em rede, você sobe lá coisas para ele te dá um prognóstico. Então, em 99, esse elemento aí já conseguia vislumbrar essas coisas. Né? Outras coisas que ele também é aquele mesmo autor, Rosenbauer, né? Concebeu um pouco que é chamado de medicina 2.0, só 2.0, né? Que é aquela concepção da internet, né? Da colaboração, do openness, da participação. Né? Aqui são tecnologias, principalmente quem conhece, envolvidos na área da internet, né? Semântica, mundos virtuais, tecnologias Ajax, blogs, Wix. Né? E ele bota um triângulo aí interessante que o consumidor, o paciente vira consumidor, né? Ele passa a consumir saúde também, ou bem-estar. Né? Do outro lado, os profissionais de saúde e aqui os pesquisadores. Né? Aqui ele bota algumas publicações, né? Plosiana, Ciência 2.0. Né? O profissional, ele bota aqui algumas plataformas, né, que estão relacionadas com profissionais principalmente de aprendizado. E aqui do lado do consumidor ele bota algumas plataformas que existiam naquela época, né? Patients Like Me, né, que existe até hoje. E ele conceitua essa questão aqui que é importante, né, de registros pessoais de saúde. Os registros são seus. Né? Então ele pertence a você. Independente se eu sou atendido no sistema de saúde em inglês, me dê aí que eu quero levar comigo. Eu sou atendido no sistema brasileiro, eu vou comigo e eu dou acesso a você. Então ele concebeu essa filosofia, né, que vem um pouco das concepções da internet. Só resumidamente. E você também quebra um pouco a simetria, né, porque você não precisa consultar somente com os profissionais de saúde. Você pode consultar nos grupos de discussão sobre aquela doença, pode ir na literatura pesquisar, etc. Então, tudo isso aqui tem a internet por fundo. Né? Aqui é uma concepção mais moderna, né? Até pelo esquema você já vê que não é moderna. Né? Que ele acrescenta toda aquela revolução digital com a revolução genômica. Aí já fazendo uma interface aí com a galera de genômica, professor de genômica. Né? Que ele considera, né, que esses dois juntos, né, que é o conceito de saúde digital dele, que é a era que a gente está. Nós estamos subindo esse degrau, né? Nos preocupamos com a doença, com o diagnóstico, com o gerenciamento, agora a predição e a prevenção, né? Que é o que a gente está buscando. Então ele fez esse esquema pensando nisso, né?
que é a revolução digital, que é, podemos conceituar como o e-health, né, saúde digital. Só que aquele autor lá não conseguiu entender ainda a genômica. A única falha dos esquemas dele é essa questão da genômica, né, que ela hoje em dia é cada vez mais fundamental. Genômicas e exômicas em geral. Isso é só para contextualizar, né? Então, a plataforma se preocupa com isso. Como trazer aquilo que é uma fronteira do conhecimento, uma coisa que em alguns países tem experimento, para aqueles programas de ações do SUS. Esse é o desafio, porque as realidades são distintas, né? O ecossistema de dados, as pessoas, a cultura, o estado tecnológico. Então a gente tem que quebrar a cabeça para ver como é que traz isso para intervenir nos programas de ações do SUS, que é o locus operandi principal do SIDAX, digamos assim. E aí tem esses dois grandes projetos que estão dentro da plataforma, né, que um deles é uma plataforma para gerar sinais de possíveis efeitos adversos em medicamentos. Depois eu explico um pouco essa plataforma, que foi um desafio, uma demanda da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil. Por participar de grupos internacionais, ela percebeu essa discussão nos fóruns, que o Big Data poderia ser uma solução, ou pelo menos indicar soluções para melhorar os efeitos adversos de medicamentos, que é uma área importante, tem um impacto importante na economia e na saúde das pessoas. Então, cabeçado por Maurício, ele criou um grupo de trabalho, a gente começou a discutir algumas possibilidades que eu vou depois explicar um pouco. E do lado de cá, aquele projeto que eu já tinha comentado com vocês, né, que eu vou explicar um pouco o que é o Saúde da Família para vocês entenderem. Na verdade, o Saúde da Família começa com os agentes comunitários, que são os PACs, lá no Ceará. Foi o primeiro lugar onde foi implantado o programa de agentes comunitários, com o objetivo de diminuir a mortalidade infantil e a questão da cuidado com a gestante. O principal enfoque era esse. Depois surgiu o programa Saúde da Família, que ele aí já inclui os agentes comunitários e adiciona enfermeiros e médicos, né? E aí eles funcionam sobre o locus da família como fonte de saúde, né? Então, e de bem-estar. Então, ele se propõe, né, o médico de família, né? Só que aqui no Brasil tem um diferencial, né? Ele tem esses agentes de saúde. O que são esses agentes de saúde? Eles visitam todos os domicílios que eles são responsáveis, ou seja, eu tenho sobre minha responsabilidade uma microárea, que geralmente é entre em torno de 200 a 250 domicílios, que deve dar, em média, em torno de 800 a 900 indivíduos, né? E eu sou responsável por fazer o acompanhamento dessas pessoas no dia a dia, né? Então, eu visito eles, coleto algumas informações, vou mostrar quais são essas informações, né? E trago para a equipe multidisciplinar, né? Que é a equipe de saúde da família, que tem o médico, o enfermeiro, né? E eles têm, hoje, na verdade, é a ação principal, né, da atenção básica do Brasil, o principal enfoque. Não existem algumas unidades tradicionais que não têm esse enfoque, né? Mas a grande maioria, o enfoque é esse, ou seja, quando a pessoa vem à unidade de saúde, ele tem um contato tanto com a agente de saúde, quanto com a enfermeira, quanto o médico de família, já é conhecido, né? E a vantagem disso, eu vou depois explorar mais, mas é que o agente de saúde, ele tem uma percepção do processo de saúde e doença, né? Ele vive na comunidade, ele visita, ele está lá, ele sabe se aquela pessoa vai no bar beber, então ele tem uma percepção que nenhum outro agente, se não fosse ao domicílio da pessoa conhecer e visitar, teria. Então isso tem um grande potencial, né, para a gente utilizar em benefício da saúde da população. Então esses dois projetos. Eu vou começar falando um pouco sobre o projeto da Anvisa. Então a motivação é aquela questão que é relevante, né? Tem 200 mil, estima-se 200 mil óbitos anuais na Europa, além disso tem os problemas de internamento, então é um problema agudo. O envelhecimento da população está levando que as pessoas tomem vários remédios ao mesmo tempo, então a interação entre os remédios, nos 10 remédios, é complicado, né? Os estudos clínicos dos remédios geralmente são eles feitos tomando isoladamente, às vezes fazem algumas experiências para ver se alguns outros tipos de remédio faz, mas não conseguem abarcar todos os medicamentos. E é um problema sério de saúde pública, né? Até pelos números aí, internamentos e óbitos.
utilizar diversas fontes de dados, ou seja, o ecossistema de dados do Brasil ele é diverso, deste conjunto de fontes de dados do Brasil, selecionar alguns, para poder buscar sinais separadamente e juntar esses sinais, e integrados também, as duas abordagens. Aí se criou esse conjunto de pacotes de trabalho, segundo o modelo da União Europeia de trabalho, né? Então, cada pacote tem um objetivo específico e todo o conjunto tem um objetivo maior, né? Então, contextualizando rapidamente as detecções de sinais de dados administrativos, que o dado administrativo é qualquer fonte de dado operacional, né? Tipo, o SIM, mortalidade. Todo mundo que morreu, vamos fazer a retrospectiva para ver o que é que a gente consegue encontrar algum internamento, né? Na vigilância tem o que eles chamam de uma notificação, né? Quando o médico acha que ele notifica. Tá? Existem os sistemas de intoxicação do SINAM. Então, seriam todo esse conjunto de sistemas de informações que existem já na rotina do país, né? Que seriam utilizados para detectar e tentar amplificar esses sinais. Né? Claro que são muitos, a gente não ia buscar todos, a gente pegou alguns como que a gente achava mais relevante. O segundo ponto de origem de sinais seriam a web e a mídia social. A web, na verdade, são os sites de grupos, né? E a mídia social, Twitter, Facebook, etc. Né? Apesar de esse poder ser falsos positivos, ele ao mesmo tempo podem ser precursores de um problema, porque eles provavelmente são os boatos. Então ele sozinho provavelmente ele tem uma capacidade muito baixa, mas ele integrado com os outros talvez tenha uma capacidade interessante, porque ele pode dizer que aquilo eu tenho que olhar em outro lugar. Né? Então algumas publicações, isso aqui foi com base em algumas revisões de literatura também. Tá? Então ele pode ser um precursor de boatos que você fortalece em outros sinais, em outros lugares que você vai buscar sinal. A bibliografia científica, né, que tem as publicações, fazer isso rapidamente, poder ver se aquilo tem algum sentido ou não. E a detecção de sinais em dados biológicos, né, que é o que o grupo determinou de plausibilidade biológica. Aquele medicamento poderia causar aquilo, ele trabalha sobre um tecido do fígado que gera isso e tal. Se não tem nenhuma plausibilidade biológica, então você diminui aquele sinal. Não quer dizer que você vai descartar, mas você diminui, né? Espera aí que eu perdi aqui. Isso tudo utiliza, tudo que é texto, utiliza a linguagem de programa natural para poder processar, né? Que é o reconhecimento da linguagem dos humanos pelas máquinas, né? Resumidamente, lógico. Existe uma linha que tem que integrar, né? Porque o paciente aqui, o medicamento aqui tem que ter a mesma nomenclatura, que senão vai gerar confusão no mundo. E uma plataforma analítica que possa processar isso, né? E permitir que o gestor, nesse caso a Anvisa, possa ter os sinais lá numa plataforma, ó, isso aqui tem risco alto, baixo, você tem que investigar e ele poder fazer todo o ciclo, voltar, ó, nessa fonte foi alto, nessa foi baixo, tal. E é mais ou menos essa a ideia, criar uma plataforma que permita explorar, né, essas fontes e gerar sinais para que seja feita uma avaliação mais criteriosa, detalhada do especialista, utilizando as ferramentas que estariam aqui embutidas. Né? Então, resumidamente é isso. Aí tem uma outra concepção, né, do SIDAX, né, que é envolver muita gente para resolver um problema complexo. Então, um problema complexo, aqui são alguns que são os coordenadores de pacotes, então são 16 pessoas, então, mas existem outras. Tá? Então, o outro segundo projeto ele tem um nome, né, ele chama esse projeto MSS, de Mobile Agente Comunitário de Saúde. Ficou até bonitinho, Max. E assim, o título extenso dele é a incorporação de tecnologias móveis à rotina de trabalho dos agentes comunitários de saúde e a análise dos dados dele em tempo real. Né? Eu vou explicar o porquê isso é importante. A estratégia do eSUS, que é um conjunto de software, de ferramentas, prontuários, etc. e tal, é diferente do que eles chamam de sistema de informação, que é o SISAB. É bom ter isso às duas horizontes. Né? Os programas e softwares é o eSUS-AB. E o sistema de informação, ele é o cadastro nacional. Então, provavelmente, se a gente for fazer estudos nacionais, a gente vai ter que vir buscar aqui. Porque quem tem essas informações são os municípios. Nem toda a informação é passada para o nacional.
CISAB é um sistema de informação como um todo, né? E o SUS são sistemas desenvolvidos para atender esse processo, porque a atenção básica é carente de sistema de informação. Então, imagine cada município tem um sistema de informação para atender a atenção básica. Não tem. Então, o SUS se predispôs, através dessa estratégia, de criar esses sistemas. E não sei, porque houve um retrocesso, a ideia é que cada vez mais sistemas outros relacionados com a atenção básica sejam embutidos dentro do SUS. Vacinação, tudo lá dentro. Então, ela seria realmente um sistema para todas. São vários sistemas? Ou São vários. É um sistema que tem vários módulos, várias funcionalidades dentro dele. Se pensou, inclusive, em incluir o SINAM dentro dele. Só para você ter uma ideia. Unidade Básica de Saúde. Isso. Então, inclusive, no cenário, você vê que é um UBS aqui, com outro controle eletrônico, poderia se comunicar e mandar o dado para cá. Não precisa ser as soluções propostas pelo SUS. Só rápido, para não quebrar a cabeça muito para você, mas enfim. Então, que dados são coletados? Aqui tem as fichas de papel, e essas fichas de papel são replicadas no sistema de informação. Então, só para a gente ver rapidamente aqui, não sei se eu venho para cá ou para cá, só para os pesquisadores entenderem, isso aqui é uma ficha, e aí você tem aí relações com parentesco, escolaridade, atividades coletivas são atividades, vacinação, etc., que o agente faz e ele registra, né, quantas pessoas atendeu, etc. E tal. E as visitas domiciliares, que o agente, a rotina deles é ir pelo menos uma vez, deveria ser ir pelo menos uma vez em cada domicílio, coletar essas informações ou atualizá-las e preencher essa ficha de visita, que é basicamente o entendimento de que aquela visita é o quê? Né? É uma busca ativa para trazer a pessoa para uma consulta que está agendada, para fazer um exame, para vacina. Então, e tem outros conjuntos de informações que são mais de origem clínica, né, que é procedimentos que são feitos na unidade, que não é o agente que trata, não vou entrar em detalhe, porque não é ele que mexe com essas informações, porque tem o ato médico, o agente comunitário ele é um profissional de nível médio, né, que não tem informação superior. Hoje em dia, cada vez mais tem essa informação superior, mas inicialmente não tem. Ele não pode fazer por ato médico, ele não pode atender. E aqui, aquele software SUS, ele já gera relatórios. Tá? Eu trouxe só como exemplo aqui. Vocês vão ver que está Ceará, porque o Ceará me permitiu ter essas informações e fazer a visita lá. Então, esse agente comunitário, tá? Dessa unidade aqui lá do Ceará, de Belo Horizonte, ele tem 2.296 usuários cadastrados. Aí aqui tem a questão etária, né? Qual é o nome da mãe, qual é a profissão, né? por grupo, né? Pelo CBO. Só para vocês terem ideia dos dados, né? A relevância desse dado. Igualmente, nas visitas, né? Só vou pular rápido aqui para adiantar. Quando é realizada a visita, tal, se é uma busca ativa, se é uma atualização de cadastro, se é um controle datorial. Tá vendo aqui? As informações são importantes. Vacinação, por exemplo. Então aqui você tem onde foram vacinados, na UBS, a maior parte, total praticamente. As idades, se é tríplice bacteriana, duplo adulto, tá? Você tem esses números. Essas agentes comunitárias cadastraram num tablet de um sistema do SUS que tem a opção do tablet e fizeram isso em 3 meses. Em 3 meses eles praticamente cadastraram 70% a 80% da população. 70% a 80% da população. Então a abordagem da tecnologia móvel, nesse caso, está funcionando bem. Eles fizeram, claro, você vai ver que tem muitas inconsistências e melhorias, mas com o passar do tempo eles vão recoletando esses dados e vai melhorando cada vez mais a qualidade. Enfim, isso é só para ter uma ideia dos dados, para a gente poder ir das informações disponíveis. Esse projeto MSS ele foi um projeto da vice-presidente de pesquisa da Fiocruz, né, foi submetido, né, foi aceito. Os proponentes o coordenador Manuel Barral, e o coordenador junto é o Zé Cristiano, que é o diretor da DAB, porque esse edital ele valoriza muito a relação com o serviço, para que isso possa ter repercussão depois. Então, a motivação é o seguinte, aqui o ambiente onde o agente comunitário, já que ele visita, né, ele é um ambiente complexo. Né, você pensar que ele faz visitas a esses domicílios e os problemas
são diversos, inclusive os de saúde, né? Que ele tem que ter um olhar um pouco diferenciado para poder ter essa percepção do que está acontecendo com aquelas famílias, né? Para poder fazer ou propor intervenções que possam melhorar as condições de vida daquela população. Não é a mesma coisa que alguém fazer um automógrafo, aperta o botão, ou seja, a tecnologia dura está embutida em todo o processo para chegar naquilo. Mas aqui, por mais que tecnologia dura você ofereça, você nunca vai conseguir substituir o ato humano de ir visitar. E eles são provavelmente desprovidos de todas as ferramentais de tecnologia de informação possíveis. Até pouco tempo usavam papel, né? Muitos ainda usam papel, né? Mas aquela estratégia da SUS é ir substituindo isso por sistemas e tal. Então ele visita, né, os domicílios. Daquela rua, aquela rua é a minha responsabilidade. Então ele visita realmente. E ele, agente comunitário de saúde, né? Se você pegar essas três palavras, elas dizem muito. Agente, ou seja, ele atua, ele tem a capacidade de atuar. Ele é focado na saúde, mas a saúde não é só a saúde, né? Se tem um esgoto lá, vai gerar problema de saúde. E ele é comunitário, ou seja, ele está envolvido na comunidade. Então ele tem percepções que nenhum outro profissional poderia ter. Que somente ele visitando, andando pelo barro batido lá, ele tem. Assim, conceitualmente isso é possível. Saber que cada domicílio existe um risco com base na coleta de informações do agente comunitário. Isso é lá na frente, né? Onde a gente quer chegar. A partir do mapeamento das casas, dos indivíduos que vivem nessas casas, as informações alimentadas periodicamente, eu posso definir riscos e ter atenções especiais sobre aqueles indivíduos com base em dados. Tá? Isso tem um processo por detrás, mas isso é possível. Tá? E como fazer isso? O agente ele é móvel, ele não vai levar um computador nas costas. Então a tecnologia mais adequada para ele é uma tecnologia móvel. Tá? É o celular mesmo, o tablet, o que seja. E ele precisa ser empoderado não só para entender esses dados, mas também entender que esses dados são úteis para atividades do dia dele e que ele tem poder de melhorar aquela situação de saúde porque ele visita, ele tem intervenção. É diferente de que eu, como gestor público do município tal, eu sou responsável por vários domicílios. Aquele agente, ele é responsável por aquele. Então ele é a ponta, ele tem como... a capacidade de ação dele é afetiva, né? Então, empoderar ele, mais capacitar ele e fazer com que ele utilize esse ferramental tecnológico e que se possa direcionar com dados e também que ele explore práticas, né, de utilização disso. O que é prática? Não existia estetoscópio. Inventou o estetoscópio, agora a prática é usar, como é que usa? O tensiômetro. Para ele, essa é uma nova tecnologia que a gente tem que mostrar a ele como usar e isso é um processo evolutivo constante. Assim, uma prática de como usar aquilo. Então isso aqui é um pouco o esquema teórico, essas abordagens de capacitação continuada para o agente, a interação personalizada, ensino à distância, a informação ajustada ao contexto, né? Porque eu não vou ser especialista na doença que não tem na minha microárea. Não é que eu quero, eu tenho que ser especialista nas doenças que tem na microárea. E o país é grande, tem várias realidades, quando você trabalha em termos de microárea, mais ainda. Então, existem outras coisas aqui envolvidas, né? Mas o objetivo é usar tecnologias móveis para que ele possa incorporar a rotina dele, né? E com as abordagens de saúde móvel, atuar, né, sobre essa população. E existe uma questão do empoderamento dele, que é um processo sociotécnico, né? Eu vou pular depois da transparência, então adianto logo. Quando você pensa que a tecnologia potencial máximo é a tecnologia, quando ela chega no ambiente de aplicação, ela não funciona, ou tem dificuldades. Então essa é a questão do processo sociotécnico. E tudo isso, como é muito novo e você tem que avaliar, você tem que ter um processo de estudos avaliativos para poder direcionar. Essa é a síntese do projeto. Dados de qualidade, tomada de decisão efetiva, tanto oportuna como planejada. Oportuna é surgiu uma epidemia, alguma coisa, eu tenho como fazer surgiu um caso agudo, um problema agudo, eu tenho que agir. Planejada, são que eu planejo. Soluções pautadas em atuar nas questões sociotécnicas e tal. É uma síntese da proposta do projeto. Tá?
Então, as dimensões impactadas são diversas, desde a prevenção quanto à parte operacional, poder fazer mais visitas de melhor qualidade, acompanhar as visitas que eu estou fazendo, a gestão e planejamento, poder ver o que está acontecendo, e a valorização do agente, que é aquele ente que eu falei que visita, que é muito importante, né? Ele está bem preparado, em poucos sistemas de saúde você tem esse elemento. Aqui é outra concepção, na verdade a ideia do projeto é desenvolver um conjunto ferramental de tecnologias iniciais e fazer um piloto para validar e melhorar isso, porque é um processo evolutivo, nunca vai ter fim, é complexo e evolutivo. Em Camaçari, a nossa quarta maior capital, né, cidade, na verdade, tem 372 agentes, 56 equipes, estão distribuídas mais ou menos assim, se isso aqui está atualizado, que é o geoportal da DAB, da Atenção Básica aqui da Bahia. E o estudo é o seguinte, né, a gente escolheu 3 unidades, cada uma com 2 equipes, e uma equipe vai ser empoderada com essa nova tecnologia e outra vai ficar sem, para poder ter efeitos comparativos, poder ver o que é que dá. Do mesmo lugar? Da mesma unidade de saúde da família. Sendo que cada uma tem uma realidade, esse tem prontuário implantado, então tem um computador na unidade, esse aqui não tem nada, papel. Esse aqui, vocês podem ver, fica quase lá na Praia do Forte. Então, isso é para ter uma diversidade de cenários para poder avaliar, né, melhor essa intervenção. Rapidamente é isso. Então, em cima desse conjunto de tecnologias que a gente não vou entrar em detalhe agora, se quiser depois eu escuto, mas a gente propôs algumas intervenções, pensando na pesquisa. Os formulários e as ideias do SUS é que a pergunta é a mesma para todos os lugares, em qualquer microárea, é igual em todo mundo. A nossa proposta é que as perguntas e as questões têm que ser personalizadas a cada microárea. Para isso, a gente incorporou na tecnologia que a gente desenvolveu, quando há a sincronização dos dados que eu estou coletando, que não precisam estar conectados, com aquele sistema de retaguarda, ele pode me mandar novas perguntas. Ou suprimir algumas. Lógico que eu tenho que cumprir o mínimo que o Ministério exige. Lógico, né? Então, com base nessa característica que foi embutida na tecnologia, ou seja, ela não é fixa, isso aqui é renderizado a partir... Sincronizo, se tiver mais alguma pergunta, ele monta essa app novamente com aquela nova pergunta. E aparece um botão aqui, novas perguntas, por exemplo. Então, além disso, a gente propõe uma prática, né? Qual é a prática? Eu vou criar uma nova pergunta, que em Camaçari definiu lá que a gente iria trabalhar com anemia, diabetes tipo 2, autocuidado, então seriam perguntas nesse sentido, e também problemas de saúde mental. Tá? Tem muita gente nervosa por aí que ninguém sabe as causas. Então, qual é esse ciclo? Ela tem uma nova pergunta, os agentes seriam capacitados sobre aquela pergunta, diabetes tipo 2, então teria que alguém na unidade explicar o que é que tem importante, o que é importante para o autocuidado, etc. Ele iria coletar com base nessa nova pergunta que ia aparecer no questionário dele, lá no tablet dele. A gente ia consolidar e analisar esses dados para ver qual o objetivo. Aquilo surgiu efeito, aquela nova pergunta? E a gente acha que sim, mas a gente tem que provar cientificamente fazendo um estudo. Então, e depois incluir essa prática na rotina do agente. De treinar ele antes de fazer a pergunta. Outra coisa é o uso dos microdados do agente para ele planejar as ações dele. Né? Que hoje ele não tem nem isso fácil na mão dele para fazer isso. Então, é uma brincadeira da percepção. Né? Quem está na ilha, barco! E quem vem no barco, terra! Então os dois capados, né? Então, enfim. Então, a gente coleta dados das condições de saúde, das condições sociais, das condições do domicílio de entorno, das visitas, né? E o agente tem um olhar particular sobre o território. Então, juntando essas duas coisas, a gente criou esse concepção, assim, não criou nada, adaptou. Você tem um observador, que no caso é o agente, né? Você tem um modelo mental, que é a formação que ele tem, a gente tem a formação dele, e tem um mundo que é a microárea, vamos pensar assim, né? Que está escrita com os dados que ele coleta e que ele acompanha. Né? Então é muito importante ele saber interpretar esses dados e ter uma formação para que esse filtro seja o menor possível, para ter um olhar o máximo aproximado da realidade daquela microárea. Então a gente propõe, né, um instrumento que seria um dashboard simplificado, onde ele poderia ter o consolidado das famílias que ele atende. Né? Na minha área, a porcentagem de hipertensão está acima da média. Isso é importante eu saber para poder fazer ação de saúde. Como eu disse, ele é que vai estar lá na ponta e pode ter isso aí.
E teria uma dinâmica também. Tem que capacitar com noções básicas de epidemiologia, de interpretação de dados para a gente, porque muitos não vão saber, não adianta dar o dado para eles sem isso. Ele vai acessar essas informações, vai dar uma olhada, ótimo. A gente vai ter um guia com um formulário, ele vai preenchendo, olhe para tal informação, o que, é que você vê? Isso, ele vai relatando. E no final ele vai apresentar para o restante da equipe, que são os outros agentes, o enfermeiro e o médico, as conclusões que ele chegou e a ação que ele propõe no território dele. Por exemplo, está nascendo muita gente no meu território, então a ação ele pode botar lá, planejamento familiar. Não estou dizendo que a gente vai fazer a ação, mas isso é uma prática, utilizando os dados e a informação para que ele tenha essa nova ferramental para isso. Outra questão de pesquisa é saber como é que é das mídias sociais nessa população, né? Porque você tem a PNAD, que ela estima aí na população geral, mas nessa população que é coberta pela saúde da família, ninguém sabe, com o objetivo de direcionar a comunicação em saúde para essa população. Porque como a capacidade operacional dos agentes comunitários é limitada, muitas vezes ele não faz uma visita para aquela família que não tem nenhum problema agudo de saúde ou nada crônico, ele poderia se comunicar de forma virtual, mandando cartilhas, etc. e tal. Ou até mesmo para as crônicas também mudar material. E aqui a questão sociotécnica, né, que do ponto técnico você tem a eficiência máxima. Quando você confronta com o sistema social, que são as pessoas, as relações sociais, as habilidades, capacidades, necessidades e aspirações, você tem a eficiência real. Então não adianta dar tecnologia e pensar que aquilo vai funcionar, etc e tal. Enfim, essa é uma visão. Inovações e desafios, né? Assim, toda essa solução está concebida sobre a égide da inovação aberta, ou seja, o código fonte, tudo é aberto, não está no Git, não está público ainda, porque ainda não terminou o projeto, mas a ideia é que isso possa ser usado e melhorado e receber contribuições, ou seja, a concepção realmente de inovação aberta. O problema é o modelo disso e quem vai ser o gestor disso. Tem que ter sempre um gestor, não dá para ser totalmente aleatório, tem que ter alguma entidade. A gente concebeu também a concepção de um código QR que identificaria o domicílio e daria acesso ao registro do domicílio para colar na porta do domicílio para empoderar também, dar visibilidade ao trabalho do agente, né? Vinculado à unidade de saúde e tal, saúde da família, telefone, nome do agente, e o agente, ao tirar a cópia disso aqui, posiciona o registro do domicílio, aí vem a velocidade do cadastro do domicílio, ele faz a visita dele, e força também, caso não tenha GPS, porque a gente captura a geolocalização na hora que ele cria o cadastro do domicílio, ele pode tirar a foto e vai dizer que ele esteve lá. Tem mil formas de burlar, mas enfim, é uma abordagem. Aquela questão que eu já falei, né? Cada vez mais ser customizável e inteligente. Né? Aquela questão dos dashboards, a gente está construindo uma API REST, eu vou entrar um pouco técnico, mas enfim. Construir uma forma de ser fácil das pessoas consumirem esses dados. Então, as perspectivas aqui já está finalizando, né? Integração das famílias, parece uma coisa óbvia, né? Mas a gente fala de saúde da família e Bolsa Família. Aí a pergunta é, já se foi identificado que a saúde da família tem efeito sobre a saúde. E todo mundo praticamente que recebe o Bolsa Família, para ser 1%, está no programa Saúde da Família. Como é que é esse efeito? É do programa ou é do Bolsa Família? Acho que ninguém, não sei se fizeram esse estudo. Qual é a cobertura em cada município para ver se é diferente? É um estudo interessante, por isso que eu estou criando a integração das famílias. Tem a estratégia da família, que é o foco é saúde, e tem outro que o enfoque é aumentar a renda. E eu ouvi de um especialista que trabalha na atenção básica dizer que uma das coisas que ela se preocupa é diminuir o sofrimento. Porque ao diminuir o sofrimento, a pessoa começa a se preocupar com saúde. E o que o Bolsa Família faz com as pessoas muito pobres é exatamente diminuir o sofrimento. Ele encher a barriga para poder pensar em outra coisa. Então, essa é a concepção dela. Né? Então, teria que fazer estudos avaliando se realmente a maior parte do efeito não é por causa do saúde da família e não somente do... Tem um estudo ecológico. É isso, mas enfim, não dá para chegar a muitas conclusões. Exato, não dá. Eu sugiro esse estudo. Aqui piloto com inclusão de novos dados e customizações, isso é uma proposta já com a Fiocruz do Ceará, né? Exatamente como eu falei, os agentes comunitários a larga escala, eles têm eu visitei 2 municípios assim, pequenos e as unidades supimpa, 100% de cobertura, só na capital que não tem 100% de cobertura, mas tudo funciona. E eles vão querer fazer um piloto lá? O próprio diretor ele é envolvido diretamente. Foi ele que implantou o PAX, os agentes comunitários, no Ceará.
Então ele tem interesse particular nesse, usar como laboratório os municípios do Ceará. Uso dos dados das microáreas para propor capacitações via o dispositivo móvel. Aí é um desafio que o Barral botou cada um na SUS, que é o seguinte: eu tenho um perfil epidemiológico, eu propor para o agente, com base naquele perfil, que objeto educacional eu tenho disponível para ele fazer. E ele, ao fazer concluir ou realizar esse objeto educacional, que pode ser desde uma leitura de uma cartilha até um curso, ele é avaliado e no final vê se aquilo gera um impacto no perfil epidemiológico, né? Então esse é um desafio colocado. E uma plataforma também é um desafio, que aí vai um pouco, que um grupo do NASUS, e eu participei também, submeteu esse projeto para produtos inovadores da Fiocruz. Que a Fiocruz cria uma plataforma para que os municípios coloquem essas informações aí, com que objetivo? Tanto para aprender essa nova forma de avaliação de intervenção em saúde digital, que a Fiocruz é praticamente zero, né? Como também é o que está aqui, né? Eu vou clicar rapidamente. Isso foi submetido para o Inova? Não, para o produto inovador, porque você já está na fase 3 quase. Então, aí aqui foi um desafio de Maurício que tem tudo a ver com isso, que é o sistema de saúde catalão tem um sistema de informação para o desenvolvimento da investigação da atenção primária. Então ele oferece dados do sistema de atenção primária para fazer pesquisa. Se eu puder coletar na minha plataforma da Fiocruz esses dados que são levantados na saúde da família, eu poderia utilizar para pesquisa. Então, esse é um outro insight. Certo? E essa aí já foi. Vai. Então, e tudo isso tem pautas já bem definidas, tá? Apesar de a gente pensar que não existe, a OMS tem exatamente protocolos, né, para mHealth e monitoramento e avaliação de intervenções em saúde digital. São documentos de 150 páginas, bem detalhados, que a gente pretende explorar e que a gente botou como norte para o desenvolvimento do produto inovador da Fiocruz. Então, todos os scale-up que ele chama, né, a ampliação seria com base nesses protocolos que estão aí.